Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre manutenção de elevadores. Parece coisa simples, mas não é. Existem opções, existem caminhos mais adequados, existem bastante problemas que a gente tem que ficar ligado. Você viu o primeiro bloco? Ótimo. Não viu? Volta lá e assista, porque tem muita informação importante para você. Segundo bloco começando agora, muitas dúvidas, muitos esclarecimentos. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o síndico profissional José Roberto Matos e Adriano Cluve, que é gerente geral de operação da maior empresa de elevadores do Brasil e uma das maiores do mundo. Começar com você agora, José Roberto. Vamos lá. A gente tem, dentro desse universo elevadores, a gente tem fases, né? Depois eu vou trazer até aqui para o nosso especialista. Então a gente tem condomínios que tem 2 anos, condomínios que são recém-entregues, até condomínios como o meu, que eu moro, que tem acho que 55 anos de condomínio. E como ser humano, os equipamentos têm a sua vida útil também. Tá né? certo. Queria saber a sua experiência no sentido de maquinários mais antigos, a sua vivência e se você já teve alguma vivência com modernização, ter que modernizar, mudar a máquina, algo nesse sentido. Sem dúvida, né? O problema de tempo, aí muda a tecnologia. Hoje os elevadores mais modernos têm os inversores de frequência, né? Quer dizer, quase que não precisa mais ter freio, né, Adriano? O próprio motor ali, ele breca o elevador. Então, os elevadores, quando são modernizados, então aumenta o conforto, diminui a necessidade de manutenção, né? E existem elevadores ainda mais antigos ainda. Hoje tem prédios em São Paulo com elevadores com mais de 50 anos, né? São realmente talvez mais complicados para dar manutenção, né? Mas eu acho que com o tempo a tendência realmente é uma modernização, né? Por esses fatores que eu falei: conforto, economia de energia, diminuição de manutenção. E volume de problemas. E volume de problemas, principalmente isso. O elevador o condômino quer o elevador funcionando o tempo todo, né? Dia, noite, ele não quer saber que quebrou, né? Então ele quer que a coisa esteja realmente funcionando. Então esse é um ponto importante, a idade do elevador. Quer dizer, a modernização é importante para resolver problemas de manutenção, de custos e de operar continuamente com o menor número de problemas. Adriano, chega uma hora que a gente precisa colocar a máquina no asilo? Existe isso? Chega sim. O elevador é um bem mais durável, se eu comparar com o mercado de automóvel, né, que é o mercado que a gente está mais acostumado, mais durável do que automóvel, né? Mas chega assim e está chegando cada vez mais rápido. Esse que é o fato. A gente tinha elevadores que não eram eletrônicos, eram elevadores a relé. A relé. E ficamos anos com esses elevadores a relé, a empresa aqui no Brasil tem mais de 100 anos. Então você imagina os primeiros elevadores lá, tal, a relé. E isso durou durante muito tempo até chegar numa época da eletrônica. E hoje é que nem celular. Quanto tempo dura um celular? Já tem uma nova tecnologia. Então eu diria o seguinte: o processo de modernização ele está cada vez mais rápido, né? Mais coisa nova está surgindo, mais inovação está surgindo. E eu somaria mais um fato, o José Roberto falou, que é o seguinte: existe toda a parte de... Chega uma hora que tem que trocar mesmo, né? Porque você não vai ter mais componentes de reposição. Você não vai mais ter aquilo ali. Vai ficando difícil ter componentes de reposição. Antigamente você tinha componentes para não sei quantos anos. Hoje já começa a ser complicado. Você não produz mais, né? Você consegue trocar só o motor? Algumas coisas eu consigo fazer, né? Só trocar o motor, só trocar parte da máquina, só trocar quadro de comando. Então, e outras não vale a pena. Se eu mexer numa determinada parte, sai mais barato hoje você trocar um conjunto inteiro. Então você tem que fazer. A modernização ela
ela abrange tudo. Ela abrange desde um simples troca de um botão para um botão mais bonito esteticamente, uma modernização de cabina do elevador, que é uma modernização estética, que essa é até complicada, né? Porque você chega lá, o condômino acha que você modernizou o elevador inteiro e, na verdade, o cérebro do elevador tem 50 anos. Tem 50 anos. Mas a cabina Só está a carcaça. bonita. Então é importante verificar isso aqui. Às vezes você pode fazer uma modernização só da cabina do elevador, parte estética, outra vez de cérebro, ou pode culminar com a troca do elevador inteiro. Agora tem uma curiosidade, a velocidade disso. Eu tenho prédios hoje que com 5, 6, 7 anos estão trocando o elevador, estão modernizando o elevador. Porque aí a parte... Tudo. Estão trocando todo o cérebro do elevador por alguma coisa mais rápida, mais ágil, por um fator importante, que é a valorização do patrimônio. O elevador é um item caro dentro do prédio. E a pessoa começa a comparar o prédio dele, o investidor começa a comparar o prédio dele com o vizinho, ultramoderno, com uma série de situações. E aí, para alugar aquele prédio, para vender aquele prédio, existe o comparativo. O cara acaba tentando colocar na mesma situação do outro. Em pouco tempo, prédios aí com 7, 8 anos, a gente acabou trocando o elevador inteiro. Não, o elevador onde eu moro, além dele dar problema mês sim, ele... Mas não é Atlas lá, né? Não é Atlas. Tá. mais um dinheirinho aí pedir para a empresa. Eu consigo ler um livro. Eu moro no 10º andar, acho que eu consigo ler um livro inteiro para chegar. Nunca vi um elevador tão lento. O prédio é um prédio aqui nos Jardins, os prédios dos Jardins são prédios antigos, não tem jeito, mas eu acho que a estrutura dele deve ter 50 anos, porque a lentidão, eu demoro assim, comparado com um prédio novo, eu demoro acho que o dobro do tempo para chegar. Sim. É uma coisa que incomoda um pouco. Incomoda, né? e é quente, claro. E aí eu tenho filhos pequenos, ficam causando no elevador. Não, e o tempo de espera também, enquanto você está subindo, o outro está esperando lá, quer dizer, tudo, né? O senhor ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Ou não? Não, aí o Adriano complementou. Ele é um especialista aqui na parte técnica. Adriano, e a gente se preocupa muito com a questão de custo, né, dessas modernizações. Porque geralmente, o que eu tenho visto, os condomínios quando partem para modernizar, eles querem modernizar tudo, né? Eu vejo raramente a modernizar uma parte, ainda mais que não é vista, né, pelos moradores. Existem modernizações de motores, por exemplo, que não são tão caras assim, que a gente não está falando de mais de 100 mil reais, por exemplo, de mais de 50 mil, tudo a gente está falando de bases realmente caras. Ainda mais agora que o dólar e o euro estouraram. Sim, tem muito componente importado, uma série de coisas aí, né? Mas eu diria o seguinte, a gente tem uma programação, o ideal é fazer uma programação passo a passo do que você quer. Essa programação, que nem eu falei, pode ser de uma parte estética, de uma parte de motor. Você faz o escopo da tua modernização agregando fases. Então, você vai fazendo ela faseada, né? Vamos dizer assim, eu estou com um problema maior no elevador a respeito de quadro de comando do elevador, que é o cérebro do elevador. Então, eu posso fazer numa primeira etapa, eu trocar o quadro de comando do elevador. Numa segunda etapa, eu mexo com a parte estética, mexo com outras componentes do elevador, então você vai fazendo essa modernização faseada para se adequar também ao orçamento do condomínio, né? Vou fazer uma pergunta, Adriano. Em termos assim de melhorar a eficiência, quando você mexe no quadro de comando, esse seria o fator primordial para a eficiência, né? Primordial. Aí você digitaliza, primordial, né? Põe o inversor de alguns frequência. casos vale a pena você trocar quadro de comando e a parte de máquina, né? Aí depende do desgaste da máquina, se a máquina conversa com o quadro de comando, né? Vale mais a pena esse kit aqui, que você pega todo o cérebro do elevador de uma vez só, né? Mas fundamentalmente é quadro de comando. Quadro de comando é o cérebro do elevador. É como se você pegasse um cérebro cansado, já pensando lento, e você colocasse, você fizesse um upgrade nesse cérebro aí. Mais ou menos isso que funciona. Tá gostando do programa? Tá? Então dá seu like, comente, compartilhe, siga nosso canal e nos ajude a disseminar informação de qualidade. Síndico. A pressão, eu falei lá no primeiro bloco, a questão da pressão de pagar sempre mais barato. E aí eu vou perguntar isso para você.
Normalmente um carro novo dá menos problema que um carro mais antigo. Mais antigo. Você como síndico, na questão de manutenção com peças e sem peças, tem uma visão de que num momento zero ele pode ser de uma forma e no momento mais para frente de outra? Ou você entende que já o mais conservador e correto seria já iniciar com a manutenção completa, com peças? Não, pelo contrário. Eu acho que no início, né, até para o síndico ou os condôminos terem uma ideia de quanto ficaria a manutenção, eu acho mais recomendável começar sem peças, com o básico, manutenção preventiva básica, e a gente vai acompanhando a evolução e, se houver uma conveniência, então faz-se uma mudança de contrato. Eu acho que isso é mais prudente, né, mais profissional em termos de um enfoque gerencial. Quer discordar ou Agora eu tô segue aqui. o redator? Pode discordar, aqui é um programa de bate-papo, hein? Não, eu imagino entendo, que eu você entendo. tenha talvez uma opinião diversa, não sei. Eu tendo a discordar em alguns pontos aqui, tá? Deixa eu explicar primeiro como é que funciona o contrato com peça, né? Porque normalmente a gente assina a partir do início um contrato com peça. O contrato de manutenção ele é uma espécie de capitalização que você faz, né? É uma capitalização. Num primeiro momento, o condomínio não tem o dispêndio de peça, mas ele paga um pouco mais por isso, tá? Para em determinado ponto da curva onde aumenta o desgaste dessas peças, ele ter essa cobertura de peça, né? Afinal, se a empresa iniciar com um contrato só cobrando a mão de obra, como que ela vai ter o dinheiro para cobrir as peças em determinado ponto? O que se faz normalmente nessa transformação, você vai perguntar, Adriano, mas a gente não faz a transformação? Em alguns casos eu faço essa transformação. O que acontece é que para transformar um contrato sem peça em contrato de manutenção com peça, eu preciso calcular um pouco para trás e ver um passo para trás e outro para frente, eu diria, porque você vai ter que olhar que desgaste que vai ter nos próximos, próximo ano e meio, né? Que eu não fiz a cobertura disso aqui para ter capitalização necessária para fazer essa transformação. Então ele funciona dessa forma aqui, tá? Me fala um pouquinho sobre a manutenção preditiva, que eu acho que é um avanço absurdo em termos de manutenção voltado para o segmento condominial, e a porta de entrada são os elevadores. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Esse assunto é bem legal, tá, Ricardo? Isso aqui é a internet das coisas chegando no transporte vertical, chega em tudo que é lugar hoje e agora chegou nos elevadores aí, né? Já faz algum tempo que a gente está trabalhando dessa forma. Nosso produto chama-se Schindler Ahead, tá? O que basicamente é feito, né? Através de modem, mede os principais pontos do elevador, isso é jogado para uma nuvem, uma central, e a gente tem uma central onde existe a avaliação do equipamento, tá? E aí, hoje, com a internet, você pode fazer coisas que é simplesmente um absurdo, né? A gente ainda não sabe aonde que esse produto chega, tá? Mas, basicamente, hoje, como que ele está operando, né? Logicamente que ele funciona para elevadores mais modernos. Então, existe certo tipo de equipamento, você tem que fazer uma modernização, porque o elevador não é eletrônico, uma série de aspectos relacionados a isso, tá? Mas hoje ele capta os principais pontos do elevador, existe uma análise parecida como um grande Big Data lá, né? Onde você checa esses pontos e vê o desempenho em relação àquilo. Vou citar um exemplo, motor de porta. Você começa a ver que o motor de porta do elevador está aquecendo. Você está usando o elevador e não está percebendo isso. O sinal é remetido, a gente consegue fazer um autodiagnóstico remoto disso aqui, e algumas vezes a gente manda o técnico para a obra antes do condômino chamar. Né? Já aconteceram casos disso aqui, o técnico chega lá e o portaria, mas ninguém chamou ninguém aqui. Já foi identificado. Mas já foi identificado que se eu não fizer
um trabalho nesse operador de porta agora vai ocasionar uma paralisação ou vai ocasionar E essa coisa é a grande vantagem, né? antecipadamente ao problema acontecer. Não precisa parar o elevador para alguém ir lá identificar o problema e corrigir. Exatamente. Muito atendimento é feito hoje remoto, você pode checar vários pontos remotamente do elevador sem ir até o prédio, você já sabe mais ou menos como o elevador está funcionando através desses sinais. Você consegue fazer um diagnóstico completo. Pô, se tantas viagens aqui, geralmente vai acontecer isso aqui. Então, checa preventivamente, antes que a peça quebre, antes que o elevador quebre. E, pior ainda, antes que um defeito pequeno acabe ocasionando uma quebra de um elevador, de um defeito muito maior ainda aqui, né? E o desgaste, né, de elevador parado, né? Elevador parado é tempo perdido, é dinheiro perdido. É dor de cabeça. É dor de cabeça bastante grande, né? Então você já se antecipa Bastante aquilo ali e já deixa o equipamento, a disponibilidade acaba aumentando do equipamento. José Roberto, você tem algum condomínio seu, a implantação desse... Não tenho, sou um entusiasta, né? Porque como você antecipadamente, né, vai ver se está aumentando temperatura, enfim, né, todos os parâmetros que podem levar a uma, digamos assim, uma disfunção do elevador, né? Mas nos que eu administro ainda não chegamos lá. Não sei, mas vamos chegar. Vamos chegar. Além de relatórios, né, que eu acho que é importante para o síndico, né? Eu consigo extrair relatórios de toda a performance do equipamento. Para prédios comerciais, então, é uma maravilha, né? Tem uma central lá, o cara sabe tudo que está acontecendo com o elevador. Sim. Tudo que aconteceu, disponibilidade ou não do equipamento através disso aí. Adriano, para finalizar, que nosso tempo já está fugindo aqui. Pessoa presa em elevador, o que fazer? Pessoa presa em elevador. Bom, vamos lá. Acontece. Primeiro tenha calma. É fácil falar, né? Respire fundo, o elevador tem ventilação por norma suficiente. Não vai cair. Mas é um incômodo. Quem ficou preso, é fácil falar, mas quem ficou preso sabe como essa situação funciona, né? Então, primeiro lugar, como é que se evita isso? Através de uma manutenção preventiva adequada. Não tem jeito, né? Se de fato acontecer, porque o elevador é um equipamento eletromecânico, alimentado por energia, está sujeito à qualidade de energia ou ter a energia, que às vezes falta energia, né, e o elevador para, e a pessoa fica presa nesse elevador. Mas basicamente mantenha a calma, não tente sair do elevador de qualquer jeito, porque é aí que os acidentes acabam acontecendo, né? Não é o síndico, não é o porteiro, não é o zelador, por favor, não é o síndico, não é o porteiro, não é o zelador que vão socorrer essa pessoa, porque não estão habilitados a fazer isso, e é nessas horas que realmente acontece algum tipo de acidente. Chame a empresa especializada em manutenção ou o corpo de bombeiros, essas pessoas estão credenciadas a fazer esse empresa resgate. Especializada ou corpo de bombeiros, fique claro a todos. Fique claro que é exatamente isso aí, tá? A comunicação através do intercomunicador, né, para avisar ou o alarme, para avisar a portaria que você ficou preso. E hoje o resgate é imediato, tá? Hoje é prioridade absoluta. Gente presa no elevador, eu paro a atividade. Outra coisa importante é você analisar a empresa de manutenção para ver se tem uma rede de distribuição próxima, né? Porque não adianta, você vai ter uma rede de distribuição que vai demorar dias para chegar até lá, em determinado tipo de cidade, né? Então, ter o mais próximo possível o técnico, que é prioridade. Gente presa no elevador é prioridade absoluta para atendimento aí, né? E essa regra clara para os funcionários, né? Que eles não podem resgatar, né? Clara para os funcionários e às vezes até conscientizar os condôminos também. Agora, existem situações menos perigosas. Por exemplo, o elevador parou, mas ele está no nível do andar. Então, por exemplo, o zelador, se ele tem uma certa experiência, ele vai lá, ele desliga eletricamente o elevador, ele tem uma chavinha, se tiver no nível. Agora, os casos mais graves são quando ele para entre um andar e outro. Aí tem que ser ou o bombeiro ou a empresa de manutenção. Aí realmente o perigo é muito grande. Porque pode ligar na hora. Pode ligar na hora, né? O cara é morto ali, né? Fica decepado. Esse é um assunto sério. Assunto sério. Elevador é um assunto sério. Eu vou chamar um quadro que eu aplicando a advertência e eu já volto para as considerações finais de vocês. A advertência de hoje vai para você, síndico
ou conselheiro, ou até condômino, que não valoriza a manutenção do elevador. Elevador é um meio de transporte. Um meio de transporte que pode, ou muitas vezes, ocorrem problemas. Problemas desde desconforto, parada, mas também problemas de abertura de porta sem ter que estar aberta, ou pode até cair o elevador. Então, manutenção preventiva é essencial. Manutenção preventiva com uma empresa séria. Fique de olho aberto. Evite desconforto, evite insegurança e, principalmente, evite desgraça. Porque se ocorrer, a culpa é sua, síndico. Abre o olho. Adriano. Eu te agradeço pela frase final. Mas é verdade. Mas é verdade, e muitas vezes as pessoas não se atentam para isso. Né? Só quando acontece M3 pontinhos, para não falar merda, né? Porque o meu produtor não deixa. Muito obrigado pela presença. Espero outras vezes ter você aqui para conversar sobre esse assunto tão importante. Eu te agradeço pela oportunidade. E o José Roberto também por toda essa experiência aqui. A gente trabalha junto aqui com conhecimento de causa aqui, né? José Roberto, muito obrigado novamente. Bom ter você com a gente. E em breve, volte aqui. Agradeço a oportunidade. E tivemos aqui um campeão aqui de tecnologia, né? Gostei muito aí da tua participação também, Adriano. Tá obrigado. Bom? Muito obrigado para mim e para você, Ricardo. E você, tenho certeza que gostou desse programa. E temos um encontro marcado semana que vem com mais um programa importante para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.